Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão junto a nós, que nos acompanham. É muito bom podermos nos mantermos unidos por este canal para darmos continuidade às nossas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Amado Pai querido de amor, são tantas as oportunidades que nos visitam a jornada para que possamos ser exemplos de caridade, de auxílio e de amparo ao próximo. Mas muitas vezes nos perdemos nas ilusões e cegos enxergamos nesses momentos sublimes que nos batem à porta como situações de incômodo e desagrado. Mestre querido, nos ajuda a enxergar por trás dos comportamentos difíceis dos irmãos que nos cercam a jornada, dos comportamentos da indiferença, da agressividade, da mentira, da deslealdade. Nos ajuda a enxergar por trás disso tudo um grande grito de socorro, para que possamos servir, sem olhar a quem, esquecendo de nós mesmos e nos colocando em segundo lugar, para que consigamos transcender todas essas dificuldades e possamos estender as mãos com o nosso amor mais sublime, o nosso afeto mais sincero. Não permita, Mestre Jesus, que nós caiamos nas vibrações do egoísmo, que nós fiquemos na cegueira do orgulho e acabemos por fugir para os caminhos da ilusão, de buscar somente aquelas pessoas que fazem aquilo que nós queremos. Ah, Mestre Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por cada um desses irmãos que foi colocado na nossa jornada encarnatória, para que tivéssemos a oportunidade bendita de exercer a caridade e esse amor incondicional, dando de nós em plenitude. Sê conosco, Mestre querido Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muito boa noite a todos. É com muita alegria que iremos iniciar a leitura, continuando no capítulo 11, a fé e a caridade. Iremos passar pelo terceiro parágrafo do item 14. A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais a podeis acompanhar. Não. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre, em todas as coisas, ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Este é um assunto que nós precisamos trabalhar muito ainda. A questão da caridade, ela ainda é muito desafiadora para todos nós. Para a gente buscar compreender um pouco mais que caridade é essa que Jesus nos convida a vivenciar, vamos usar aqui de um exemplo. Vamos imaginar que nós vamos ao médico e a gente está com algum problema cardíaco, a gente procurou um cardiologista e chegando lá, a gente tem uma série de expectativas. Nós esperamos que o médico seja atencioso, que ele busque nos atender com a maior profundidade possível, avaliar todo o cenário. A gente espera que ele realmente resolva o problema.
Lógico é que nós podemos chegar nesse médico com muitas dores e muito sofrimento. E quando a gente chega nesse cenário, até mesmo num pronto-socorro, a gente chega nessa condição, nós não estamos no melhor da, da nossa boa educação, vamos colocar assim. A gente pode estar impaciente, porque a dor nos leva a ficar dessa maneira, intolerantes, irritadiços. Então eu posso chegar até o médico assim, mas mesmo nessa condição, nós ainda esperamos que o médico consiga passar por cima disso tudo e fazer o trabalho dele. Quando os médicos conseguem fazer isso e tem toda essa atenção, todo esse cuidado, que os médicos conseguem contornar esses nossos milindres que nós carregamos quando vamos no consultório, a gente diz que é um médico muito bom. E aí, esse doutor agiu dessa maneira, detectou qual que era a minha problemática e traçou toda uma linha de tratamento e diagnóstico. Porém, ao sair do consultório, eu não quis seguir o que o médico pediu. Como eu estava com um problema cardiovascular, eu teria que mudar a minha alimentação, teria que transformar alguns hábitos, mas eu não tive forças. Na verdade, eu não fiz nada. Foi como se eu nem tivesse ido ao médico. O fato é que, passado o tempo, a situação piorou. E eu tive uma dor muito forte, uma sensação até de que eu ia desencarnar. E eu volto correndo para esse médico. Tão logo eu chego lá, o médico pede alguns exames, levo os exames no retorno e ele percebe que, na verdade, eu não fiz nada que ele pediu. Sequer eu tomei os remédios com a disciplina que era necessária. Então, nesse ponto da história, vamos pensar o seguinte: já imaginaram se, após essa constatação de que eu não segui nada do tratamento, o médico olhasse bem nos meus olhos e dissesse o seguinte: já que você não fez nada que eu pedi, eu não vou te atender mais. Vá embora. Eu pedi para você fazer uma coisa, você não fez, o problema é seu. O que nós diríamos desse médico? O que nós sentiríamos? Eu tenho certeza que nós ficaríamos profundamente revoltados com essa conduta. Diríamos que isso não é caridoso, que isso é um comportamento muito ruim. Nós teríamos muitas coisas para serem ditas em relação a essa decisão. Vocês já imaginaram se os médicos só atendessem quem tivesse disciplina e responsabilidade para seguir com perfeição os tratamentos? A gente praticamente teria um esvaziamento total dos consultórios, porque a maioria de nós pouco segue com disciplina o que é pedido em todos os tipos de tratamento. Poucos de nós têm esse desprendimento para trabalhar os velhos hábitos, controlar os desejos que me levaram até aquele cenário de doença e, equilibrando e vencendo tudo isso, fazer o que foi pedido para alcançar a cura. Mas esse médico, vamos colocar essa situação, que ele disse que só iria atender quem fizesse tudo o que ele pediu. Nós voltaríamos nesse tipo de médico? Essa reflexão, ela é muito interessante e nos convida agora para nós irmos para a questão do espírito. Nos nossos relacionamentos, nós precisamos entender que todos nós temos doenças morais. Todos. Nenhum de nós é limpo em relação às questões morais. Todos nós temos algo ainda a desenvolver, a conquistar,
e a vencer. E durante a jornada, nós nos deparamos com inúmeras situações desafiadoras, com inúmeros outros espíritos que também são doentes, assim como nós, doentes do espírito, doentes em relação à lei divina. Às vezes, nós nos juntamos com esses espíritos, nós nos tornamos amigos, nos tornamos companheiros, namorados, nós nos casamos, nós criamos relação de trabalho, de chefia, nós vamos nos relacionando. Vamos pegar uma situação dessa de casamento, onde eu conheço alguém, me afeiçoo, estruturo um relacionamento mais profundo e nós decidimos casar. Nós fazemos votos, juras de dedicação integral, eterna e de lealdade. A vida vai seguindo e de repente eu descubro que essa pessoa me traiu. Ela agiu de uma maneira extremamente desleal e criou um cenário muito difícil. E isso me dói muito. Ela chega inclusive a me abandonar. Passado um tempo, esse irmão decide retornar arrependido e pede desculpas. Normalmente, qual é o nosso movimento? O nosso movimento é de perdão e de auxílio e de amparo, ou normalmente nós dizemos: não volte mais aqui, não quero mais você junto comigo. Não quero mais nenhum contato com a sua pessoa. Será que nós não estamos agindo igual aquele médico que foi indiferente? Não foi essa conduta que nós condenamos naquele profissional? A gente espera que um médico cuide a despeito de e apesar de. A gente não fica esperando que um médico vá avaliar se a pessoa é responsável, irresponsável, disciplinada ou indisciplinada para dar dos seus cuidados. A gente vai até lá, busca ajuda e a gente tem a plena certeza de que será atendido. Mas nós, como é que nós estamos agindo? Nós precisamos entender que, assim como um doente crônico chega no pronto-socorro gritando, o doente do espírito, ele grita as suas dores, as suas angústias, ele grita as suas aflições por meio da indiferença, da deslealdade. Ele apresenta os seus sofrimentos por meio da mentira, por meio da agressividade. E são justamente esses os que mais precisam de ajuda. Mas são exatamente estes que nós afastamos da nossa convivência. E mais ainda, nós achamos que é correto e justo deixá-los sofrer. Olha quanto egoísmo ainda vai dentro de nós. Precisamos ampliar o nosso horizonte, porque é essa caridade que Jesus nos pede, que nós consigamos transcender as atitudes equivocadas desses irmãos e enxergar a dor, o tormento, a aflição que vai no coração. Porque todo irmão que age na mentira, na deslealdade, na agressividade, na indiferença, no ódio, na vingança, todos esses espíritos que adotam esse tipo de atitude, pensamento e sentimento, eles sofrem de dores atrozes. E aí é que entra a caridade. Quando eu consigo me colocar em segundo lugar, não levo para o lado pessoal, saio desse movimento egoístico de só atender às minhas demandas e eu consigo estender a mão, eu consigo enxergar a ferida que vai por detrás daquilo tudo e dou de mim. Eu busco auxiliar. Quando a gente consegue enxergar esses pontos, a gente começa a entender
o que seja a lei de amor, porque é assim que a lei de amor funciona. Graças a Deus que essa é a lei que rege o universo, porque vocês já imaginaram se a espiritualidade maior só atendesse, só auxiliasse aqueles que agem de maneira perfeita do ponto de vista da disciplina, da responsabilidade e do alinhamento exato com as normas eternas? Já imaginaram se nós só tivéssemos amparo das equipes espirituais, se nós estivéssemos sempre na retidão de atitude, pensamento e sentimento? Todos nós estaríamos em condições dificílimas, porque, como conversamos no início, todos somos transgressores da lei divina. Nós recebemos todo esse tratamento, todo esse protocolo de como nos cuidar. Nós já recebemos isso há mais de 2000 anos, mas nós não seguimos. Nós continuamos agindo de maneira equivocada, principalmente no campo dos pensamentos e dos sentimentos. Mesmo assim, o amparo não nos falta. A misericórdia divina nos abraça o tempo inteiro. Isso tem que ser suficiente para nos conscientizar que, se isso vem até mim, por que não eu não também dar de mim? Precisamos nos conscientizar que todos nós somos carentes dessa caridade e dessa misericórdia. É da lei que todos nós sejamos caridosos, que todos nós tiremos esse tempo, tiremos de nós mesmos para auxiliar aos outros. Nós temos sido muito ajudados, mas será que nós estamos ajudando? Até quando nós vamos continuar afastando da nossa convivência diária os irmãos em dor? Aqueles que chegam com uma cardiopatia moral, que chegam com uma pneumonia moral, aqueles irmãos que têm uma gastrite moral, e como eles não agem como eu queria que fosse, eu simplesmente deixo eles na sarjeta, na porta do hospital, sofrendo e gritando de dor. Isso quando nós ainda não nos comprazemos de ver o sofrimento desses amigos doentes do espírito. Já imaginaram se nós fôssemos tratados dessa mesma forma? Se diante dos nossos rompantes de exigência, de intolerância, dos nossos rompantes de vaidade, se nós recebêssemos esse mesmo tratamento? Nós sabemos que é exatamente o contrário, porque quando nós nos perdemos na cólera, na raiva, na vingança e na indiferença, nós entramos numa vibração, às vezes de culpa, às vezes de responsabilidade, de arrependimento, e rogamos com todas as nossas forças o perdão, o amparo, essa reconciliação. E nós alcançamos isso. E nós temos dado isso quando batem à nossa porta esses irmãos que a espiritualidade coloca no nosso caminho, que trazem grandes mazelas e grandes dores em seu espírito. Nós estamos ajudando com o remédio do nosso amor? E se estamos ajudando, com qual vibração a gente está ajudando? Porque da mesma maneira, aquele médico, ele pode atender com uma frieza monumental, só agir no campo da atitude. Mas isso não é caridade. Caridade é justamente quando eu faço o que eu preciso fazer, mas eu faço com amor. Porque ajudar ao outro é um dever. Ajudar a quem quer que seja, sem olhar a quem, nem por quanto tempo for, é um dever. A caridade, ela se configura quando eu cumpro o meu dever com amor. Nós não estamos aqui querendo dizer que seja fácil.
Nós sabemos o quanto é desafiador vivenciar essa realidade de transcender as mazelas do outro e dar de nós mesmos. Todos nós temos consciência disso. Mas é exatamente esse movimento e buscar fazer isso com amor que vai nos levar a um patamar superior de felicidade. Nós vamos alcançar aquela alegria perene, aquela felicidade eterna de, com o passar dos tempos, olhar aquele irmão e saber que ele está onde está em função do meu grande empenho e dedicação e entrega em auxiliá-lo. E isso não tem preço. Quando nós sentimos que nós fomos agentes do amparo e do auxílio a um irmão em sofrimento. Isso é a verdadeira caridade que, nesses momentos de pandemia, com o retorno ao lar, nós estamos sendo chamados para vivenciar. Nós estamos sendo chamados para transcender todas essas dificuldades e dar de nós mesmos, enxergando as feridas que vai nos companheiros que nos cercam e cuidar dessa ferida. Cuidar com amor, entendendo que quando alguém tem uma ferida, ela dói. E é natural que esse irmão haja muitas vezes de maneira desequilibrada, de maneira arredia, porque com essa ferida é difícil manter a todo momento um comportamento equilibrado. Precisamos ter essa compreensão mais dilatada para que a gente, vivenciando o sentimento da compaixão, nós possamos agir com amor e não como uma simples tarefa fria e livre de qualquer sentimento. Mas para fazer tudo isso, só é possível se nós realmente fortalecermos a nossa fé. Porque enquanto eu não tiver fé de que eu sou um espírito, e eu não sou simplesmente esse corpo de carne, esse robô eletroquímico, enquanto eu não tiver fé de que eu sou um espírito eterno, de que existem leis universais, de que existe o Deus bom, eterno, eternamente misericordioso e justo sobre todos nós e conduzindo a todos nós, enquanto eu não tiver fé em toda essa regência divina, em toda essa lei que estrutura a nossa existência, e enquanto eu não tiver fé na verdade, que é a verdade que Jesus trouxe até nós, realmente vai ser muito difícil colocar em prática esse exercício da caridade. Sem a fé, nós não conseguiremos nos libertar dessas prisões que nos ligam ao materialismo e não conseguiremos servir àqueles que nos cercam. Jesus, amado amigo e mestre, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos de paz e de oração que buscamos estarmos contigo, que as nossas vibrações de amor possam ser levadas aos nossos irmãos da terra. Por eles te rogamos, ó Jesus, por todos os que estão sem lar, por todos os que estão sofrendo. Senhor, tende misericórdia da terra que se confrange em dor. Sabemos, ó Senhor, que não nos abandona, mas todo o sofrimento da terra se torna superlativo. Auxilia-nos, ó Jesus,
a compreendermos as lições que queres nos ensinar nesses momentos de tantas dificuldades. Amado amigo, auxilia-nos para que o nosso lar se converta num recanto de luz, onde o amor possa viger em todos os corações. Auxilia-nos, Senhor, a estendermos este amor fraterno aos que conosco convivem fora do ambiente familiar. Auxilia-nos, Jesus, a conseguirmos subir ao monte das bem-aventuranças, compreendendo e praticando esse evangelho de amor que viestes nos ensinar. Se conosco, Senhor, auxilia-nos a estarmos contigo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.